E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje segunda-feira, 23 de outubro e começamos a semana muito bem, começamos com o pé direito, hein? Quem diria que Rodrigo Pacheco iria cumprir com a sua palavra e pautar a PEC que limita poderes do STF. Pacheco, nunca critiquei, hein, cara? Tamo junto, hein? Continua nessa linha aí que não sou mineiro, mas prometo te apoiar em 2026 caso você saia governador por Minas Gerais, né? Continua nessa linha aí, amigão. Bom, além disso, tivemos aí uma boa sinalização, se assim eu posso dizer, para os réus do 8 de janeiro. Desde já, compartilhe o vídeo e deixe o seu like aí embaixo, meus amigos. Olha só. PEC que limita poderes do STF entra em pauta do Senado, tá? Então a PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal entrou na pauta do Senado Federal para terça-feira, amanhã, dia 24. E a partir daí passará a contar o prazo de 5 sessões para o texto ser, de fato, votado em plenário. E olha só, a gente pode ter essa PEC votada e aprovada no Senado ainda no mês que vem. Olha só, meus amigos, quem diria, né? A expectativa é que a votação ocorra no dia 8 de novembro. Alguns líderes chegaram a pressionar pela votação da proposta já nessa semana. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avisou que vai seguir o rito estabelecido pelo regimento interno da Casa, embora trate o assunto como prioridade. Nessa semana devem ocorrer 3 sessões plenárias, entre terça e quinta, e as outras 2 sessões seriam na semana que vem. Então, já na semana que vem, né, não na semana que vem, mas na outra lá, do dia 8, 9, essa PEC poderá vir a plenário e poderá ser aprovada. Então, parte para a Câmara, que aí é uma outra briga, né? O Lira sinalizou que vai vetar aí propostas que visam enfrentar o STF, mas olha, sinceramente, o Lira não tá com toda essa bola não, viu? Eu acho que ele tá ali fazendo as vontades do Lula, mas tem um grupo no Senado, na Câmara, se fortalecendo muito, tá? Um grupo de lideranças que estão articulando uma contraposição ao Lira, né? E já há ali um grande movimento apoiando essa PEC que deve vir do Senado, né? Lembrando que o Lula tem mais força no Senado. E se essa PEC não for de interesse do Lula, bom, aí fica claro que realmente o Lula não tem, para qualquer pauta que ele queira, o Senado em suas mãos, né? Eu já disse isso para vocês. Na minha opinião, o Lula conseguiu apoio para aprovar ali as pautas que interessavam para ele, mas foi só para isso, para essas pautas. Ele não conseguiu, de fato, um apoio sólido lá, né? Você tem ali uma meia dúzia que são militância do PT, obviamente, né? Que são realmente base do Lula, mas a grande maioria é formada pela oposição e pelo Centrão, né? E muitos do Centrão, principalmente do União Brasil e outras figuras aí, não são base do Lula, né? Foram para questões pontuais. Não estou defendendo eles, estou apenas deixando claro que o Lula tem maioria no Senado em detrimento da Câmara, tá? Na Câmara é uma outra história, mas ainda assim, tendo maioria no Senado, essa questão que certamente não é de interesse do governo Lula, está sendo aprovada lá, vai ser aprovada lá com ampla maioria, né? Então, na Câmara, a coisa deve caminhar mais ou menos nesse sentido também. Essa é a leitura que eu faço. Claro, posso estar errado, é só a minha opinião, né? Mas as coisas, na minha opinião, realmente caminham aí por esse lado, tá? Agora vejam só a grata surpresa, se assim eu posso dizer, que nós tivemos em um dos julgamentos dos réus do 8 de janeiro, né? Por que essas aspas? Porque, para mim, essas figuras não deveriam, primeiro, nem estar sendo julgadas pelo STF, né? E, segundo, eles não deveriam estar tomando essas penas aí duríssimas, de 12, 14 e até 17 anos. É realmente surreal a gente acompanhar tudo isso, né? Pessoas que invadiram propriedade pública, que depredaram patrimônio público, quebraram vidraças e tudo mais, né? Todo aquele caos do 8 de janeiro, sendo condenadas a 17 anos de cadeia, enquanto outras figuras que cometem crimes gravíssimos não vão ficar sequer 5 anos atrás das grades, né? Tem pessoas no Brasil que tiram a vida de outras pessoas, homicidas, assassinos, né? Crimes bárbaros, crimes graves, e não ficam 10 anos presos. Eu tenho certeza que esses aqui vão ficar bem mais do que isso atrás das grades, né? Então, para começo de conversa, na minha opinião, não deveriam nem estar sendo julgados pelo STF. E segundo, não deveriam ter essas penas aí duríssimas que estão sendo impostas a eles, né? Cássio Nunes Marques e André Mendonça têm sido um exemplo nesse sentido, né? Eles estão condenando os réus, né? Porque, de fato, houve crime contra o patrimônio público, né? Crime de dano, crime de, talvez, invasão, mas tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, né? Ou sei lá o que mais estão imputando a eles, pelo amor de Deus, né?
Mas vamos entender o que está acontecendo, olha só. STF reduz penas atribuídas por Moraes para acusados do 8 de janeiro pela primeira vez. Então é uma sinalização que eu espero que siga aí nos demais julgamentos, tá? Se Deus quiser. Bom, uma discordância entre os ministros do Supremo teve como efeito algo que as defesas dos acusados do 8 de janeiro até então não tinham conseguido: uma redução das penas dos réus condenados. Nas primeiras 6, o STF seguiu o mesmo padrão. O voto do relator dos processos, o ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado na íntegra pela maioria dos ministros da Corte. Por isso, prevaleceu a dosimetria arbitrada pelo ministro, com condenações que variam de 12 a 17 anos de prisão, não é? Na terceira leva de julgamentos, que contemplou mais 6 casos nessa semana, a dinâmica mudou. Vejam só, os ministros terminaram de votar nesta terça-feira e até meia-noite o plenário virtual da Corte ficou aberto para que eles pudessem depositar os seus votos, né? E o tribunal formou maioria pelas condenações. No entanto, não houve consenso para as penas arbitradas por Moraes e a decisão do magistrado foi modificada pela primeira vez, com redução de 6 meses para cada condenado. Já é alguma coisa, né? Não é o que a gente esperava, mas já é alguma coisa. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli acompanharam o relator. Cristiano Zanin, vejam só, Cristiano Zanin, Edson Fachin propuseram uma pena de 11 anos. E o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela absolvição dos acusados no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, acompanhando Moraes nas demais acusações e pontos do julgamento, né? Então, surpreendentemente, o ministro Barroso seguiu ali o entendimento do ministro Cássio Nunes Marques e André Mendonça, não é? Além do próprio Zanin ter votado contra o relator, não necessariamente contra o relator, mas contra o entendimento dele, não é? E André Mendonça e Nunes Marques foram responsáveis pela dissidência mais marcada. Os dois votaram por condenações com penas bem mais brandas, que chegaram a bater 9 meses. 9 meses. Pelo que prevê a legislação brasileira, uma condenação dessas teria que ser cumprida em regime aberto, né? Ratificando aquilo que eu venho falando para vocês. Deicon, você é favorável à condenação dos réus do 8 de janeiro? Sim. Eles cometeram crime. Mas quais crimes eles cometeram? De invasão e depredação de patrimônio público, né? Talvez algo similar, algo nesse sentido. Mas não de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ou tentativa de golpe, ou seja lá o que mais está sendo imposto para eles, né? E aí, eu defendo que eles sejam condenados, porém, na forma da lei e respeitado o devido processo legal. Se eles fossem condenados na forma da lei, eles estariam sendo julgados primeiro pela justiça comum, e se fossem condenados, as penas iriam variar, né, de até 2 anos. Ou seja, iriam responder o processo em liberdade. Porque dano ao patrimônio público, cara, é pena ali de até 2 anos de prisão. A pessoa nem responde isso em regime fechado, né? Responde geralmente em regime aberto, em quase a totalidade dos casos. E, no máximo, pagaria uma multa também. É isso que eu defendo, que eles respondam na forma da lei, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente está acompanhando aí. Já estão sendo julgados pelo STF, o que, na minha opinião, e de vários juristas já está errado, né? Mas, enfim, pelo menos a gente vê essa sinalização aí no sentido de reduzir a condenação desses réus, né? E aqui nós temos o ministro Barroso dizendo o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta segunda que é necessário desfazer o imaginário da população de que a corte seja um problema. Olha, para mim, a corte não é um problema. O problema não é a corte. O problema são algumas figuras, tá? Que não precisamos citar o nome ali. Na verdade, eu vou mais a fundo. O problema é o Senado, que é omisso, que deixou a coisa chegar aonde chegou. Essa é que é a questão, né? Se o Senado exercesse o seu poder de freios e contrapesos, eu tenho certeza, o Brasil estaria muito diferente do que está hoje. Para não entrar em detalhes aqui, mas estaria muito diferente, tá? Tenho certeza. O ministro disse que não há crise entre os poderes e que apenas parte da classe política tem se colocado como representante de um eleitorado receoso sobre o tribunal. Bom, eu sou obrigado a concordar aqui em algumas questões com o ministro Barroso, tá? Como, por exemplo, quando ele disse que não há crise entre os poderes, mas não há mesmo. Depois que Bolsonaro saiu do poder, acabou toda e qualquer crise que existia no Brasil. Quer dizer, o homem estava lá sentado na frente do cofre, não roubava e não deixava ninguém roubar, acabou a mamata, né?
o dinheiro de fato estava sendo empregado em prol da população e acabou. Todas as crises foram geradas a partir daí. Fechou as torneiras do dinheiro público para a Globo, né, para a velha mídia. Então, por isso, recebeu ataques diuturnamente, 24 horas por dia, durante os 4 anos que esteve no poder. A mídia pintava um inferno na terra aqui no Brasil, enquanto na prática a vida da população estava melhorando. O Brasil estava indo no rumo certo, obras estavam sendo feitas, ministros de Estado estavam sendo destacados, de fato, pelas suas ações, né? Hoje os ministros do Lula estão sendo destacados por estarem envolvidos com esquemas de corrupção, né? Rachadinha, vários escândalos, voando para lá e para lá em voo da FAB, gastando com o nosso dinheiro, esbanjando com o nosso dinheiro, né? Então a mídia na época do Bolsonaro pintava o inferno na terra e, na realidade, o Brasil estava indo muito bem. Agora é o contrário. A mídia pinta um paraíso, né, como se fosse o país das maravilhas, o Brasil de hoje, enquanto a realidade é muito diferente, né? O Brasil só vai ladeira abaixo, é imposto subindo, a gasolina, o diesel, é tudo subindo, inflação também, a vida das pessoas piorando, muita gente deixando de receber Bolsa Família e outros programas sociais, enfim, é só ladeira abaixo, tá tudo invertido, né? Então acabou realmente as crises que existiam no Brasil, né? Agora, outra coisa, para finalizar, que eu tenho que concordar, é que apenas parte da classe política tem se colocado como representante de um eleitorado receoso sobre o tribunal. Lamentavelmente, né, ministro Barroso? Lamentavelmente, apenas uma pequena parte da classe política, de fato, tem se colocado ao lado do povo brasileiro e dos seus interesses, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai mudar esse cenário em 2026. E o povo não vai esquecer dos traidores que estão se omitindo nesse momento, né? Aliás, que vem se omitindo já há muito tempo, né? E eu vou fazer questão de, em momento oportuno, expor os nomes desses traidores. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.